falando um pouquinho sobre esses 3 mandamentos que todos os gramáticos fazem. Eu fui buscar em todas as gramáticas quais são as principais regras de pontuação. É claro que as pontuações que a gente fala aqui, a vírgula exclusivamente, que essa primeira parte é vírgula, é em relação à gramática. É o que cai no concurso que me interessa, não é verdade? Vocês não vão fazer prova para ser professor de português, vocês vão fazer para passar na prova, não é verdade? É verdade. Então eu tenho aí 3 regras básicas de pontuação que diz o seguinte: a pontuação se baseia em 3 conceitos básicos. 1, sinalizar pausa, entonação leitora. Eu quero que você coloque aí na frente desse número 1 aí, coloca aí por gentileza. Discurso. Essa primeira regra, ela é válida apenas para discursos. Ou seja, se você for produzir um texto que uma pessoa vai falar de forma oral, por exemplo, você vai fazer o presidente da Câmara, o presidente do Brasil, vai fazer um discurso, então você vai usar essa regra aqui como maneira de ele fazer uma pausa quando ele estiver falando. Não é uma pausa gramatical, é uma pausa para você parar lá na hora que você estiver falando. Pega de qualquer jeito, vai sair. Aí, ó, Roberto Carlos. Número 2, desfazer a ambiguidade. Esse tópico aí, coloque na frente aí, quebra qualquer regra. Pode colocar aí, quebra qualquer regra. O que quer dizer isso? Se eu tiver alguma regra que proíba o uso da vírgula, se for para desfazer uma ambiguidade, eu posso usar essa vírgula sem nenhum aspecto gramatical, mas sim para desfazer o propósito comunicativo, que é a ambiguidade. Por exemplo, vocês sabem que existe uma regra de vírgula que diz que eu não posso separar o sujeito do predicado, não é verdade? Vocês lembram dessa regra? Se houver um problema de ambiguidade, eu posso usar sim uma vírgula para separar o sujeito do predicado para desfazer essa ambiguidade. Isso é usado nos concursos? Não. O único campo que é usado no concurso é o número 3, separar palavras sintaticamente, ou seja, é a vírgula que é marcada pelo uso sintático. Eu coloquei aí uma breve explicação gramatical, depois vocês leem, mas a gente vai falar agora da vírgula em relação à ordem direta sintática. Para que eu compreenda a principal regra de vírgula, a gente já falou isso aqui em outras aulas, é a questão da sintaxe. Eu tenho que saber que a língua se estrutura de uma forma direta. Eu posso ter aqui a ordem direta dos elementos, vocês sabem direitinho, mas está escrito aí. Qual é, gente? A ordem direta dos elementos, me diz. Sujeito mais verbo mais complementos mais o quê? Adjunto adverbial. Quando eu falo, eu tendo a organizar as falas nessa ordem. Se eu altero a ordem desses elementos, eu altero também a regra gramatical. Alguém tem um telefone da coordenação? Tem? Tu passa um zap aí? Quem está aí para pedir mais material? Então eu tenho sujeito, mais verbo, mais complemento, mais adjunto adverbial. Eu poderia dizer o seguinte, olha, Ana comprou frutas hoje. Se eu for classificar essa frase, eu tenho aqui Ana, que é o meu sujeito, comprou, que é o meu verbo, frutas é o meu complemento, que é o objeto direto, e hoje é um adjunto adverbial de quê, gente? De tempo. Nós sabemos que existem diversos adjuntos adverbiais, né? De tempo, de modo, de lugar, de intensidade. Esses adjuntos adverbiais, a posição natural dele é aonde, candidato? No final, no fim da frase. Essa é a posição. Eu pedi mais, viu? Essa é a posição natural deles. Se eu desloco, por exemplo, o adjunto adverbial, que veja, está no final, para o início da frase, se eu começar essa frase assim, ó, hoje, Ana, aí eu continuo a frase. Hoje é um adjunto adverbial de tempo, que foi deslocado da sua posição natural
para o início da frase. Essa vírgula aqui está marcando justamente esse deslocamento. Ok? O objeto direto, frutas, se eu desloco para o início da frase, ficaria como? Vai. Frutas, Ana comprou o que, gente? Hoje. Frutas, Ana comprou hoje. Essa vírgula entra aqui para justamente marcar o quê? O deslocamento do complemento. Note que a frase na ordem direta não possui vírgula. Se eu altero a ordem em que esses elementos se apresentam, eu coloco uma vírgula. Lembrou bem? Pensou bem sobre isso? Ou seja, o adjunto adverbial fica onde, gente? Me diz. No final. Se eu trago para o início ou trago para o meio da frase, eu coloco um par de vírgula justamente para marcar que esse termo saiu da posição natural e veio para o meio, por exemplo. Tudo bem? Vou reescrever aqui uma frase para que a gente possa pensar. Por exemplo, se a frase fosse o seguinte: comprou Ana frutas hoje. Essa frase está na ordem direta? Não. Por que não está na ordem direta? Eu desloquei o quê? O sujeito. Professor, eu desloquei o sujeito. Eu tenho que colocar uma vírgula para marcar esse deslocamento do sujeito? Sim ou não? Seria lógico pensar que sim, porque está fora da ordem. Só que existe uma regra clássica que proíbe que o deslocamento do sujeito, entre o sujeito e o verbo, não pode ter o quê? Vírgula. É uma regra clássica. Eu não posso. O único termo que não pode ser virgulado em um deslocamento é quem, gente? O sujeito. O sujeito é o único. É claro que eu estou dizendo aqui usando frases básicas do dia a dia. É óbvio que não vai cair uma frase dessa no seu certame, para você avaliar se está com vírgula certa ou não. Eles vão usar sujeitos grandes, complexos, locuções verbais, apostos, e isso pode dificultar a minha análise. Por isso que vírgula é uma questão de sintaxe. Se eu não domino bem a análise sintática, eu vou ter dificuldade na pontuação. Nós já vimos sintaxe, a gente vai tentar aqui encaixar algumas coisas, tudo bem? Vamos pegar o material de vocês aí para ilustrar algumas regras. Quero que vocês classifiquem essa frase com o tio aí, ó. Vários empresários venderam ações no fim daquela tarde. Tu liga? No fim daquela tarde. Vamos grifar aí quem é o sujeito. Quem é o sujeito aí? Hein, gente? Vários empresários. Pode grifar isso aí e colocar sujeito. Vários empresários é o meu sujeito, venderam é o meu verbo, ações é o objeto direto ou complemento e no fim daquela tarde é o quê? Adjunto adverbial de quê, gente? De tempo. Pode colocar aí. Vários. Não vou escrever não. Tá escrito aí, você grife. Agora eu quero que você analise junto comigo essa segunda frase. No fim daquela tarde, vários empresários venderam ações. No fim daquela tarde, vários empresários venderam ações. No fim daquela tarde, todo esse termo denota uma ideia de quê? De tempo. Isso aqui se classifica como adjunto adverbial de tempo. Qual é a posição natural dela? No final. Ela foi movida para o início da frase. O que é que acontece? A vírgula vem para marcar justamente esse deslocamento. Então eu quero que você coloque na frente aí dessa número 2. Deslocar adjunto adverbial. Deslocar adjunto adverbial. Pedi mais, viu? Ela entendeu? Sim.
deslocar adjunto adverbial. Número 3. Vários empresários, no fim daquela tarde, venderam ações. Foi o que aconteceu aí? Mudou a posição de novo? Mudou. Agora onde é que ela está? No meio. Ou seja, se ela vem no início, leva somente uma vírgula. Se ela veio para o meio, duas. Esse par de vírgulas, você pode colocar aí, esse par de vírgulas aí está justamente para marcar o deslocamento do adjunto para o meio da frase. Então a mesma regra que se coloca no 2 é no 3. Explicativo? Não, é tempo, é temporal. Obrigado, lindo. Quem está faltando? Eu pego pra ti. Valeu. Então, gente, esse par de vírgulas estão justificados na número 3 pela mesma razão. É bom que a gente já trabalhe também um outro conceito. A vírgula no número 2, que desloca o adjunto adverbial, também pode ser isolada por um travessão. Vocês estão vendo? Na número 2 aí, ó, no fim daquela tarde pode ser uma vírgula ou pode ser somente um quê? Travessão. Só um. Não precisa de dois porque está no início da frase. Agora a número 3 poderia ser o quê, gente? Aí? Um par de travessões. Então ficaria como aí, ó. Vários empresários. Travessão. No fim daquela tarde, coloco outro par de travessão. Aliás, outro travessão, né? Par de vírgulas, par de travessões, poderia ser também o que, gente? Um par de parêntese, para isolar o adjunto adverbial. O Manual da Presidência da República diz que os adjuntos adverbiais de curta extensão, vírgulas, média extensão, travessões. Parêntese para grande extensão ou para siglas ou ideia de tempo. Por exemplo, quando você lê um jornal, depois do sábado, aí eles fazem assim, 9, não é? Esse parêntese aqui está isolando o adjunto adverbial de tempo, que é 9. Não demonstra o dia que foi? Ele pode também dizer IBGE, aí ele vai dizer Instituto Brasileiro, pode explicar o que é a sigla também. Aí ele se torna aposto? Não, não se torna aposto não. Se expressar uma circunstância de tempo, modo, lugar, eu não posso considerar aposto. Aposto é explicação do termo anterior. Se fosse vários empresários, vamos lá, fortes candidatos a ganharem o prêmio, aí estaria dando uma explicação sobre esse empresário. Aqui não, aqui mostra uma circunstância. Então é um advérbio, não é aposto, viu? Número 4. Ações, vários empresários venderam no fim daquela tarde. Me diz aí, nessa 4, qual foi o termo deslocado? O objeto. Pode colocar aí, deslocamento do complemento ou do objeto. Deslocamento do complemento ou do objeto. Esse quinto item, você pode olhar para mim e me dizer se ela está na ordem direta ou indireta? O quinto item? Está na ordem direta. Qual foi o termo deslocado aí? Não, só tem um termo deslocado aí, o resto está tudo na ordem. O sujeito foi para onde? Lá para o final. Venderam ações no fim daquela tarde, várias empresários. Por que não tem vírgula nessa frase, mesmo estando na ordem indireta? Não posso separar o sujeito do seu verbo. É uma regra que você aprende de forma imediata, não se separa o sujeito do verbo. Desse número 2 ao número 5, você constata para mim que todas essas frases estão na ordem indireta, certo?
Sim ou não? Sim? Respondam, gente. Sim. Meu Deus do céu. Sim? Sim, sim. Perfeito. Senão vai estar dizendo aqui que, que eu estou dando aula para as sombras. Isso aqui, sempre que uma frase está na ordem indireta, eu tenho uma figura de linguagem que é chamada hipérbato. Pode colocar aí. Hipérbato. Não confunda com hipérbole, que é exagero de expressão. Hipérbato é toda frase que esteja fora da ordem. Aí a banca e decã pode vir com gracinha e dizer: qual é a frase que consta um hipérbato? Aí você diz: morri. Ou então vai perguntar qual é aquela que tem exagero, porque muita gente confunde com hipérbole. Boa noite. Já trouxe o material? Eita, boy, aí, ó. Olha o tanto que sobrou aí. Não faltou não. Nós leva, bota de casa aí, distribui lá no bairro para assistir. Hipérbato, beleza. É isso. Todo mundo entendeu essa questão? Qual é a ordem direta dos termos sem olhar para o material? Quem é que vem primeiro? Sujeito, verbo, complemento, adjunto, adverbial. A gente vai treinar daqui a pouco mais, viu? Vamos começar com a primeira regra, que é a vírgula no adjunto adverbial. Sim? Vírgula elíptica. É o quê? Vírgula elíptica? Uma vírgula que está escondida, ou seja, uma vírgula que não tem. Está subentendido. Eu nunca vi isso, não. Vírgula elíptica. Na verdade, existe a regra que é a vírgula para marcar uma elipse. Deve ter sido essa que você viu. Vejo daqui a pouco. Quando eu passar a atividade eu vejo, viu? Mas é assim, por exemplo, se eu digo o seguinte, olha. Ele estava de casaco de pele, eu, vírgula, de couro. Essa vírgula está marcando a elipse de um verbo, tipo, olha, ele estava de casaco de pele, eu de couro. O que é que eu estava vestido? Eu estava de couro, com a camisa de couro. Existe a vírgula que marca a elipse, mas uma vírgula elíptica é uma vírgula que não existe, né? Que ela está escondida. Acho que foi só, deve ter sido uma confusãozinha aí, né? Tem, mas está faltando, né? Então vamos aqui. O adjunto adverbial deslocado. Vamos dar uma olhadinha nessa primeira frase material de vocês, olha. O professor começou a aula naquela manhã. Quem é o sujeito dessa frase? Bote um S aí, por gentileza. O professor começou a aula naquela manhã. Quem é o verbo? A aula é o meu complemento, não é? E naquela manhã é o quê? Adjunto adverbial de quê? De tempo. Ele está na posição natural dele, por isso que não merece vírgula. Alguns autores, como Ulisses Infante, Pascoal Segala, dizem que a vírgula no adjunto adverbial na posição natural é facultativa e se eu colocar é para dar ênfase. A minha pergunta é: preciso pôr uma vírgula aqui? Não preciso, não é obrigatório. Ela é dispensável? É. Mas se a banca vier com gracinha e disser: poder-se-ia colocar uma vírgula aqui? Olha, gente, proibido não é. Não existe prescrição gramatical que proíba. Ela só não é necessária. Algumas bancas chegam ao cúmulo de dizer que é proibido sim. Então esse conceito é polêmico. Então coloque na frente aí dessa número 1, polêmica. A gente vai ver questões hoje em que a banca não aceita uma vírgula no adjunto adverbial no final. Cabe. Mas a gente tem que se preparar para tudo, porque você vai esperar por recurso, né? O negócio é ficar sempre fazendo questões da banca. Por exemplo, IBFC não aceita. Para IBFC isso está errado.
CESP tá certo. FGV tá certo. Por isso que é bom a gente estudar português focado na banca. Não, a IDEC, eu não sei, eu nunca vi a IDECAN colocando isso, mas acho que ela... Mas se vai entrar com regras expertas, Cara, depende. é complicado. Com advogado, ela lê. Gente, número 2. No Brasil, tudo é mais difícil. Grifa a expressão aí no Brasil. No Brasil, tudo é mais difícil. Por que que existe essa vírgula aqui? Por que que existe essa vírgula aqui? Crase? Meu filho, toma um sorrisal. No Brasil é o adjunto adverbial o que, gente? Deslocado. Essa vírgula está aqui por qual razão? Para marcar esse deslocamento, não é verdade? Existe, olha o tópico que eu coloquei aí. No adjunto adverbial e o mito do seu tamanho. O adjunto adverbial tem uma história de tamanho, ó. Tem o tamanho do adjunto adverbial. Ninguém sabe o que é pequeno, ninguém sabe o que é grande. Em todas as gramáticas que eu procurei 12 gramáticas e nenhum autor diz o tamanho de um adjunto adverbial, só diz de grande e de pequena extensão. Eu escrevi para a Academia Brasileira de Letras e ela me disse que o tamanho é 3. Eu tenho o respaldo da Academia Brasileira de Letras. Bom, tá aqui, se a banca disser o contrário, né? Mas nenhum gramático diz o tamanho. A gente vai ver questões aqui que vão citar tamanhos e a gente prova qual é o tamanho. Na minha teoria, eu falo que até 3 vocábulos é pequeno, 4 ou mais é grande. Dá uma olhadinha que eu coloquei aí, ó. Vocês estão vendo aí, ó? No fim da frase é dispensável. Início e meio de grande extensão, grifo, coloque de marca-texto aí. 4 ou mais. Um adjunto adverbial grande tem 4 ou mais vocábulos. Você conta artigo, você conta preposição, você conta os elementos que se separam, tá certo? Você olha para essa frase aqui, no Brasil. Você diria que é de pequena ou grande extensão? Conto. 1, 2. Se ele é de pequena extensão, a vírgula é dispensável. Tanto faz eu pôr como não pôr. Então, se a banca pedir para reescrever e tirar a vírgula aqui, está super certo gramaticalmente. Facultativo. Pode colocar na frente da 2 aí. Facultativo. Aí você entende que é facultativo por conta do tamanho, da extensão. A aula, até o momento, não começou. Até o momento, não dá ideia de tempo? A aula, quando? Até o momento, não começou. Isso aqui é um adjunto adverbial de tempo. É de pequena ou grande extensão? Pequena, gente. Olha o tamanhozinho dele. 1, 2, 3. A vírgula pode ser retirada? Pode. Sem causar nenhum problema gramatical? Sim. Nenhum problema aqui. A aula é o sujeito. Longe o rapaz ficou. Pensa comigo. O rapaz ficou onde? Vai. Longe, perto, distante. Longe de pequena extensão, vírgula facultativa. Dentro da sala, o aluno bagunçava. Onde é que ele bagunçava? Essa vírgula é facultativa? É, porque até 3, curta extensão. Tudo bem? Você está vendo que de 1 a 5, na verdade, de 2 a 5, são de curtas extensões. Por isso que eu coloquei em parêntese, tá? Por que que você acha que o número 6 está sem estar em parêntese? Olha, lá pelas bandas do Ceará, o professor Vitor dava aulas. Onde é que o professor Vitor dava aula? Me diz. Lá pelas bandas do Ceará. Adjunto adverbial de quê?
lugar. Ele é de pequena ou grande extensão? 1, 2, 3, 4. Grande extensão. A vírgula que é facultativa? Não, ela é obrigatória porque é um adjunto adverbial de grande extensão. Que está deslocado. Se fosse no meio da frase, como é que ficaria? Um par de vírgulas ou um par de travessões, um par de parêntese. Às 8 horas do dia... Sim. Mas se eu colocar só a vírgula depois de banda? Aqui? Sim. É bandas, né? Lá pelas bandas. Não pode, sabe por quê? Porque do Ceará é adjunto adverbial de banda, adjunto adnominal. Adjunto adnominal. Eu não posso separar por vírgula o adjunto adnominal do seu núcleo. Então, no caso, a outra vírgula ficaria depois de lá. Não. Pelas bandas do Ceará, completa lá, que é outro advérbio. O adjunto adverbial é tudo isso. Então, como é que eu vou colocar um par de vírgula? Não, tá no início da frase, não tem como. É se fosse para o meio. Ficaria assim, ó. O professor Vitor, lá pelas bandas do Ceará, dava aulas. Aí seria um par de vírgulas. Às 8 horas do dia 11 de janeiro do ano passado, meu filho nascia. E aí? Por que tem essa vírgula aí? Adjunto adverbial de quê? De tempo que está no início. É obrigatório? É obrigatório? É. Beleza. Gente, eu queria que vocês dessem uma olhada comigo em outros termos aqui para a gente fixar. Dá uma olhadinha na número 1, volta comigo na número 1, porque essa é a regra mais importante, vírgula. Naquela manhã existe algum verbo? Na expressão naquela manhã tem verbo? Gente, olha para cá, ó. Naquela manhã tem verbo aqui? Cadê o verbo, gente? Eu manho, tu manha. Não. Não tem verbo aqui, não. Se não tiver armanha, não tem. Não tem armanha. Não tem verbo. Se não tem verbo, é apenas uma expressão adverbial. Ou somente um advérbio. É somente uma expressão adverbial. Olha a número 2. No Brasil, tem algum verbo aqui dentro? Tem algum verbo aqui no Brasil? Então eu vou dizer que é o que aqui? Uma expressão adverbial. Na número 3, até o momento tem verbo? Em até o momento tem verbo? É expressão adverbial, sim? Número 4, longe, tem verbo dentro de longe? Não. No número 5, dentro da sala, tem verbo? Não. Agora olha a última, no número 6. Quando sair, feche a porta. Tem verbo aí dentro? Sai. Então, na expressão quando sair, aqui, dá uma ideia de tempo, não dá? Feche a porta. Feche a porta quando? Me diz. Quando sair. Isso aqui é um adjunto adverbial de tempo. Só que, por ele ter um verbo dentro, que é sair, ele evolui o Pokémon dele. Ele deixa de ser uma expressão adverbial e vira o quê? Uma oração adverbial. Por quê, professor? Porque tem verbo, só isso. Professor, e o que é que o senhor quer dizer com isso? As bancas diferenciam. Ela diferencia o que é uma expressão adverbial para uma oração adverbial. Então me diga o seguinte, olha. À noite, feche a porta. Essas duas expressões têm alguma coisa em comum? Tem. A ideia de quê? De tempo. Qual é a diferença dessa para essa? Essa não tem verbo. Portanto, essa é somente o quê? Expressão adverbial. E essa é o quê? Uma oração adverbial porque tem verbo. Por que eu estou dizendo isso? Em orações, você vai escrever isso aí, escreve lá no último, vai. Quando sair, fecha a porta. Coloca aí. Em orações deslocadas,
Em orações deslocadas, a vírgula é obrigatória. Sempre obrigatória. Quando a oração estiver deslocada, sempre obrigatória. Não tem tamanho para ela não, tá? Essa aqui é dispensável? É ou não é? À noite fecha a porta. Por quê? Porque é uma expressão adverbial de curta extensão. Tudo bem? Quer falar? Se voltar, é uma expressão ou uma oração? Se voltar, é uma oração que dá a ideia de condição, não dá? Quais são as circunstâncias expressas pelos advérbios? Tempo, modo, condição, causa. Aqui expressa uma condição. Portanto, aqui eu vou ter uma oração condicional. Portanto, se é oração e está no início da frase, a vírgula é obrigatória. Certo? Se voltar, meu pai é o sujeito, trará é o verbo, ao centro da cidade dá a ideia de lugar. Trará para onde? Me diz. Ao centro da cidade. Adjunto adverbial de quê? De lugar. 1, 2, 3, 4. Eu acho que é obrigatório aqui o par de vírgulas. Para deslocar o adjunto adverbial de lugar. O que é que ele trará? 2 cachos de banana. Isso aqui é o objeto direto, é o complemento. Não tem vírgula, né? Porque ele está na ordem. Rapidamente. Expressa o quê? Não é o modo? Modo, não é não? Trará de forma rápida. Intensidade seria muito, muito rápido. Portanto, eu vou colocar. Não é obrigatório porque ele é de curta extensão, certo? Mas eu posso colocar de boa. Para os moradores é o quê? Objeto o quê? Indireto. Adjunto adverbial de modo. Então me diz aí, vocês acertaram a pontuação? Só botei a primeira. Só a primeira? Eu não ia botar as outras, começou. Ah, eu comecei a corrigir, né? Desculpa, Edinho. Agora eu vou ditar uma frase para você copiar, pode ser? Vai, anota. Anote o número. Posso dizer? Pensa comigo. No fim do dia, tem vírgula ali? Eu acho que é obrigatório, não é? Lembrando que aqui é polêmica. 1, 2, 3, 4. Eu acho que tem. Eu tenho respaldo para ter obrigação aqui, né? Mas eu vou pôr uma vírgula. Vai depender da banca que tem problema, se é 4, se é 5, se é 6. Lembre-se que aqui não é um conceito fechado. No fim do dia, Rodrigo, aos poucos, levou... E aí? Aos poucos. Porque isso aqui dá a ideia de quê? De tempo, né? De que forma? Aos poucos. Levou o cimento à construção. A construção antiga do pai é um adjunto adverbial de lugar. Mas ela está no fim. Não precisa de vírgula. Mas eu posso colocar? Posso. Ela só é desnecessária. Lembrando que isso aqui também é polêmico. No final da frase, o adjunto adverbial é dispensado. Quem é o sujeito? Não, mas as vírgulas não separam o sujeito do verbo, isolam o adjunto adverbial. Agora, se eu tiro essa, eu estou separando o sujeito do seu verbo. Aí o problema na IDECAN, eu não sei vírgula, porque você não reescreve. Mas eu vou tirar o juízo de vocês, eu vou falar, vocês vão escrever para testar. Ficaria, Rodrigo levou o cimento no fim do dia, aos poucos, a construção do antigo pai. Eu jogava os advérbios para o final. Mas é melhor distribuir, né? Mas fica muito feio não ter cheio de vírgula, né? Gente, agora vocês vão fazer questões. Vocês vão provar para mim que aprenderam.
todas essas questões que se seguem aí são da mesma regra. A mesma regra, são 11 questões só para uma regra. Vocês vão me acertar 12 de 11. Ele não pode misturar não, ele toma Rivotril. Se ele misturar com bebida, ele fica doido. É Rivotril, é Êxodo, é Prisma, é tudo junto. Clonazepam. Bora, gente. Ele? Poxa, objetivo. É doido. Gente, vamos aí, ó. Primeira questão. O que é que vocês marcaram aí? Achar difícil? Fácil? Vamos saber da resposta, né? Marcaram o quê? Certo ou errado? É Quadrix 2023. Fale, gente, comigo. Tá errada? Se a vírgula empregada após no hemisfério sul, tem quantos elementos aí? 3. Não é facultativo até 3? Não haverá prejuízo para a correção gramatical se for... Desculpa, arrotei, gente. Se for suprimida, tá certa, gente. Não haverá prejuízo. Isso é questionar. Bicho, eu sempre fico com medo. Não é fechado, não, que eu coloquei aqui de certo, mas eu fiquei com medo de apertar o botãozinho de certo lá. Que a gente fala, a gente tem respaldo, mas a banca, né, pode dar uma de doida, né? 2. Assinalar a alternativa que apresenta corretamente. A gente vai ver agora um ponto, o que é que a banca considera. Eu achei polêmica essa questão. Letra A, ele quer uma correta. Nós indicaremos um novo membro do conselho quando? Me diz quando? Na reunião de amanhã. É um adjunto adverbial que está no final da frase. A vírgula é facultativa. Eu, Vitor, não considero essa frase errada. Aí eu botei, sabe o que? Uma interrogação. Eu vou olhar as outras. B. A coordenadora do projeto gostou da apresentação. Então, grifa esse então aí. Coloca aí. Conjunção conclusiva. É uma regra que a gente ainda não viu. Antes de conjunções conclusivas, a vírgula é obrigatória. Então deveria ter uma vírgula aí. Deveria ter uma vírgula aí, viu? C. Em uma de nossas reuniões, quando? Em uma de nossas reuniões. Quantos termos tem aí? 1, 2, 3, 4, 5. 5 é obrigatório? É, faltou a vírgula aí, tá errado. Faltou uma vírgula depois de reuniões. Se você quiser justificar na frente, coloca adjunto adverbial de grande extensão. Letra E. A questão ambiental é fundamental, mas, portanto, todavia, entretanto, grife esse entretanto aí. Coloca aí. Conjunção adversativa. Nas conjunções adversativas, a vírgula é obrigatória? É. Aí, eu fiquei com dúvida, A ou E? A letra E é polêmica. A E não. A E não existe polêmica, é obrigatória sempre. Você acha que a banca assinalou qual gabarito? Letra E. Mas é uma questão que há recorrência, porque a letra A não está errada. Quem foi de A aí? Mas, não faça isso não. Terceira, vamos para o IDECão. Vocês marcaram o que na IDECão? B? O homem que estava aqui, gente, eu posso isolar a expressão que estava aqui, que é uma oração adjetiva. A gente ainda não viu, vai ver daqui a pouco. Posso isolar o ontem, essa vírgula depois de ontem está errada. Ou eu isolo ontem com 2 vírgulas, ou eu não coloco nada. Só do jeito que está aí, está separando o sujeito do verbo.
Tá errada a A. Amanhã de manhã, ideia de tempo antecipada, vírgula, super certinho. O gabarito é B de bola. Quem foi que acertou? Qual foi o erro da C? Em vez de ponto e vírgula, são 2 pontos aí. Grife e coloque 2 pontos, porque ele anuncia um termo explicativo. Note, os alunos só vislumbravam uma possibilidade. 2 pontos. Qual é essa possibilidade? Estudar. Gostava muitos de, vírgula, geografia. Está errada. Coloca aí. Separado e junto a de nominal. É proibido. Separado e junto a de nominal, proibido. Assim dizia Júlio César. Qual era o correto aí? 2 pontos, porque vai anunciar uma explicação. Aliás, uma fala, né? Vim, vi, venci. O que é que vocês puseram na quarta? Bicho, se tu errar essa aqui, eu jogo essa garrafa na sua cabeça. Vou descobrir onde é que você mora de uma facada, porque não tem noção não, essa quarta, né? Nesta quinta-feira. Pergunto, quando? Me diz. Não, nesta quinta-feira. Vai lá. Quando? Nesta quinta-feira. Não dá ideia de tempo? Se dá ideia de tempo e está iniciando a frase, a vírgula é para quê? Isolar o quê, gente? Adjunto adverbial. Letra E. Sexta. Pode perguntar. B de bola? Porque se expressar uma circunstância, ela não pode ser explicativa. Ela vai ser um advérbio. Ela só vai ser um aposto, no caso uma explicação para ser um aposto, se ela for um termo que caracterize algo, dê uma explicação. Quando ela disse nessa quinta-feira, é circunstância de tempo. Sempre que expressar tempo, modo, lugar, você não vai considerar explicação, e sim advérbio. Sim, mas se mostrar tempo, modo, você vai considerar um advérbio, viu? 5. Naquele estranho local, onde? Naquele estranho local, onde? Naquele estranho local, o que é isso? Separado e junto adverbial deslocado. Letra D, gabarito. D de Dudu. Quem foi que acertou essa? Sexta. Assinale a alternativa em que a vírgula foi usada para separar de junto adverbial deslocado. Vocês marcaram que letra? Claro que a letra E. Um belo dia. Nas outras não tem. Nascer é aposto, né? Nascer é aposto. Cruz e Souza. Sétima. Senhorzinho foi até a casa de um rapaz e, após tomar um café bem fresquinho, ofereceu ao jovem um emprego. Quando é que ele ofereceu ao jovem um emprego? Me diz. Após tomar um café bem fresquinho. Isso é adjunto adverbial deslocado. Com vírgulas obrigatórias, né? Letra A. O negócio está melhorando. Gente, aqui não vira a página agora não. Você vai ter que interpretar comigo. Todo homem fora de sua profissão exerce alguma atividade intelectual. Não vira agora não. Todo homem exerce alguma atividade. Onde que ele exerce? Ou em que tempo? Fora da sua profissão. É uma adjunta, eu acho que é de tempo aí. Quando, né? Todo homem exerce uma atividade. Quando? Ou onde? Eu acho que é onde, né? É onde ou é quando? Não importa, é advérbio, né? É um advérbio aí que está deslocado. Letra B. Isolar a circunstância adverbial. Quem foi que acertou? Urra, vai! Eu não posso gritar como... Eu não sei como é que ele tem tanta garganta para gritar daquele jeito, não. Eu acho que ele só dá aula aqui mesmo, né? Será que lá na prisão ele grita assim? Grita não. 9.
A 9 tem coisas que eu não expliquei, mas eu vou explicar agora. Vocês marcaram o que na 9? Foi de A? Sobre compras em geral, 60% procuraram embalagem. Gente, sobre compras em geral. Grifa aí, principalmente esse sobre. Sempre que você vir, preste atenção na dica. Sempre que você vir uma expressão iniciada pela palavra sobre, que é uma preposição, geralmente, quero que você coloque isso, grife só o sobre. Coloca assim, advérbio de assunto. Quase todas as provas cobram isso. Advérbio de assunto. Viu a palavra sobre? Lembre do bizu. Ela inicia um advérbio de assunto. Professor, é sempre? Não. Eu queria dizer essa palavra para vocês sempre, mas não. Mas quase sempre é um advérbio de assunto. Qual é a diferença de eu dizer? Falei besteira, falei sobre besteira. Tem diferença? Tem. Falar besteira é dizer. Agora, falar sobre é dizer que é um orifício bufante e continua por aí. Mas não, gente, é diferente falar cu e falar um orifício bufante, não é? Beleza. Sobre compras em geral. Então, por que essa vírgula está aí? Marcar o deslocamento adjunto adverbial de assunto. Ela é obrigatória? 4 palavras. Então, tá certa a número 1. A retirada da vírgula não implicaria errar a frase? Cara, é complicado isso aí. Eu ficaria um pouco nervoso, porque tem banco que considera, tem banco que considera. Aí eu fui olhar, tem 1 e 2? Tem 1 e 2? Ah, então eu vou dizer que a 2 está errada, porque a 1 eu tenho certeza que é. Terceira, poderia ser inserida uma vírgula imediatamente após o vocábulo e? Eu vou te dizer por que não. Coloque não proibido no e aditivo. Coloque aí. Proibido no e, que é a conjunção e aditiva. Sempre que vir a expressão e, tem algumas exceções, claro. E aditivo sem vírgula. Oi. Aí nessa 1 na 7, né? Tem a vírgula antes do E. Depois do E. Na 7? Sim. Não. Não, mas não é por conta do E que tem essa vírgula. Olhe lá na 7. Senhorzinho foi até a sua casa e a vírgula não tem nada a ver com E. É para isolar a expressão. Após tomar um café bem fresquinho. Fecha. Esse par de vírgula não é por conta do E. É por conta do adjunto adverbial que está deslocado. Se eu tirar a vírgula depois de fresquinho, aí estaria errada a vírgula no E. E outra, seria antes do E, não seria depois. Chegamos a... Então a 9 ficamos com A. 10ª, marcar que letra? 10. A 10 está um pouquinho complicada, principalmente esse nome. Rachuradas. Que diabo é isso, bicho? Rachurada. Eu fui procurar, é grifo. Por que não botou grifada? Mas pode grifar, gente. Vocês estão vendo aí? Rachurada? Tá certo esse nome. Já de rachurada. Rachúrio. É grifo. É um tipo de traço. Um traço grosso, reto. Gente, onde é que não tem um adjunto adverbial? Aí eu fui procurar. Na letra A tem assim. No primeiro semestre desse ano, vírgula. É um adjunto adverbial deslocado? É. Agora eu pergunto para vocês. É uma expressão adverbial ou é um advérbio mesmo? É uma expressão adverbial. Por quê? Porque não tem verbo. Coloque na frente, expressão adverbial. Portanto, a letra A está certa. Ele quer uma que não seja expressão adverbial. B.
A busca por possíveis danos causados pelo plástico começou com estudos em animais há cerca de 40 anos, quando biólogos marinhos que estudavam as dietas de aves marinhas. Grifa tudo isso aí. É um advérbio de tempo? Tem verbo? Então não é uma expressão adverbial, é uma oração adverbial. O gabarito é B de bola. Porque não é expressão adverbial, é uma oração. Você está vendo que a banca faz diferença entre expressão adverbial para oração? Gente, eu fui por eliminação. Só porque tem verbo. Vamos lá, passei. Vamos para C, ó. Em 2012, a Convenção sobre Diversidade Biológica. Aí tem, ó, em 2012, Montreal e Canadá. Beleza aí? Na C? Aí vamos para D. No mesmo ano. É um adjunto adverbial de tempo. Não tem verbo aí. Pronto. 10 cientistas pediram. De que forma? Sem sucesso. Sem sucesso é um adjunto adverbial de modo. Que não tem verbo. Não, mas 10 cientistas pediram, aí é a oração principal. As vírgulas estão isolando no mesmo ano e isolando sem sucesso. Esse par de vírgula aí não está isolando 10 cientistas pediram não, viu? Porque parece que é, né? Parece que a vírgula está isolando. Não, a primeira vírgula é por conta de no mesmo ano e a segunda vírgula é para sem sucesso. Você entendeu? Não, mas essa vírgula depois de pedido não deveria ter. Assim, não é deveria. Ela é dispensável porque não é adjunto adverbial no final da frase. Beleza. Então você não está pedindo aqui a separação do adjunto adverbial? O quê? Está pedindo a correta? Na 7? Não é correto? Não, aqui nessa questão da décima. Não é correto, né? Nessa expressão aí. Não, ela não está pedindo a correta não. Veja o que está pedindo. Ó. Avalie as ocorrências rachuradas. Retirado do texto, assinalando aquela que não exemplifica a regra do adjunto adverbial. Ele quer uma em que todas as vírgulas que estão certas é justificada por ser isolar um adjunto adverbial. Eu vou ler a questão de novo, olha. Segundo Segala, um dos empregos da vírgula está relacionado à separação de adjuntos adverbiais. Ponto. Avalie as ocorrências rachuradas nas frases a seguir. Retirado o texto, assinalando aquela que não exemplifica a regra do adjunto adverbial. Não está perguntando se está certo, se está errado, não. Está perguntando qual é pelaquela regra que ele diz. Olha a letra E. Na década seguinte, adjunto adverbial. E não tem mais nenhuma vírgula. A letra B. Essa questão estava mais difícil. Alguém conseguiu acertar essa? E a 11? E a 11? Marcaram o quê? Provavelmente adjunto adverbial anteposto. A oração principal, letra C. Estava de boa aí? Quem foi que acertou a 11? Gente, deu para pegar mais ou menos aí as regras, as iniciais? Vamos para a regra de número 2. Outros termos deslocados eu joguei aqui para a lousa para a gente exemplificar. Uma casa Leonardo comprou. Quem é o sujeito aqui? Leonardo, sujeito simples, comprou. É o meu verbo transitivo direto. O que foi que ele comprou? Isso aqui é um complemento. A vírgula está marcando o deslocamento desse complemento. Beleza? Do rapaz, Ana gosta. Do rapaz é o quê? O complemento que está deslocado. Agora não me marque não. Esse assunto, objeto direto deslocado. Isso aqui eu já expliquei, né?
Próxima, 3. Não se usa vírgula entre sujeito e predicado. Muita atenção nisso. Olha aqui para a lousa. Aqui, ó, atenção. Heitor, João, Heitor, Letícia entregaram o relatório. Aqui é o meu verbo, certo? Quem é o sujeito desse verbo? João, Heitor, sujeito o quê? Composto. Por que eu estou separando? Me deu um choque aqui. João, Heitor, Letícia. Essa vírgula aqui, esse par de vírgulas, está separando elementos de mesma função sintática. É uma das próximas das regras que a gente vai estudar. Núcleo 1 do sujeito, núcleo 2 do sujeito, núcleo 3. Por que tem esse par de vírgulas aqui? Enumeração de núcleos, né? De mesma função sintática, enumeração. Você tem que tomar cuidado, porque a banca pode botar uma vírgula lá atrevida e você não perceber aqui. Me diz, por que não pode ter uma vírgula aqui? E ela coloca, pela sequenciação de vírgula, você jura que está certa essa vírgula ali. Tome cuidado. Esse último item ligado pode ser ligado pelo E, não é? Posso botar uma vírgula e E? Não, porque elas estariam cumprindo a mesma função, de ligar termos. Então posso deixar só o E ou só a vírgula. Entregaram o relatório João, Heitor e Letícia. Eu pus o E aqui. Por que tem essa vírgula aqui? Enumeração. Posso botar uma vírgula aqui? Se eu pusesse essa vírgula, estaria fazendo o quê? Exato. Me responde essas duas questões. Vou ter a cada regra questões aí. Só duas. Você só tem 1 minuto só. 30 segundos. Acabou. 12, certo ou errada? Posso colocar uma vírgula depois de costeira? Vamos ler a frase, ó. O oceano e as zonas costeiras também possuem. Se eu puser uma vírgula depois de costeira, eu vou estar separando o quê? O sujeito, que é o oceano e as zonas, do verbo possuem. Portanto, a questão está errada. 13. Ele quer perguntar a mesma coisa. Se posso botar uma vírgula depois de técnica? Posso? Essa técnica vem sendo. Gente, a questão é de nível superior, né? Posso botar uma vírgula aí? Claro que não, tá erradíssima. Nem doce eu tô comendo. Tem hora que eu fico todo me tremendo. Sem doce, sem doce. Olha, eu não passo nem pelaquela rua Santa Luzia ali. Para não passar em Mandailton. Eu passei lá pelo centro, eu tenho um chapéu de camiseta. Chapéu? Comprar um almoço, eu moro ali pertinho, eu vou de carro. Pegar o almoço, Se for de carro, não tem onde botar. Era para ter uma facilidade de botar o carro no bolso, não era? Fazer assim, ó. Pronto. Não é? Eu comprei um sombrinho, bicho, um sombrinho tão grande. Que é assim, ó. E o povo passa na rua, não tem problema, porque ninguém alcança. Eu tô aqui, ó. E o povo passa tudo aqui. Aí eu fiquei esperando os carros passarem, né, o sinal abrir. Juntou 2 senhoras, ficou assim, ó. Elas podem ficar, senhora, vamos. Porque tá muito quente, gente, tá muito quente, né? Durante o dia tá muito quente. Agora eu devia inventar um sombrinho com ar-condicionado, né? Climatizado, Daniel, ó. Se surgir, eu vou patentear. Eu quero aí. A Samsung lançou um relógio que você coloca no pulso e ela esfria a sua temperatura do corpo. Me pergunto como é que eu não sei. Bota a pulseira e você com 30 graus fica com 20. a pressão dele cair mesmo. Não é a pressão. Celular dela, Hã? ele carregamento via energia solar. Você não precisa mais. Só aqui no Nordeste. Não, mas aqui no Nordeste 10 minutos carrega no sol quente, né? É carregamento rápido. Gente, vamos aqui, ó. Quarta regra é separar palavras de mesmas funções sintáticas. Mais uma regra que a gente já explicou e eu vou só ler com vocês aqui. João comprou. O que foi que João comprou?
livro, bolsa, caderno. Coloque aí, enumera. 1, 2, 3. Pode colocar aí. Eu tenho uma regra que a gente chama de regra de enumeração de complementos. Existem diversos nomes que a banca pode pedir a você. Ela pode pedir assim: enumerar termos de mesma função sintática. Ela pode cobrar de diversos nomes, tá? Mas o clássico é enumeração. Os passantes chegam, olham, perguntam e prosseguem. Você deve tomar um pouquinho de cuidado nessa 2, porque não é simplesmente uma enumeração. Eu quero que vocês coloquem aí: enumeração de orações assindéticas. Ou seja, quando eu enumero uma sequência de verbos apenas com vírgula, são orações assindéticas, coordenadas assindéticas. 2. Os passantes chegam, olham, perguntam. Quando eu disse chegam, olham e perguntam, eu estou enumerando, sim ou não? Sim. Só que não é uma enumeração simples, é uma enumeração de quê? De verbos. Portanto, são o quê? Orações, o quê, gente? Assindéticas. As meninas eram lindas, elegantes, inteligentes, predicativos. Pronto, eu não preciso mais ler o restante. Eu só chamei a atenção para esse número 2, que é a enumeração de verbos. E a número 1 é a enumeração de substantivos, de objetos. Chegamos na número 5, que eu tenho um negocinho para falar com vocês aqui no 5. Eu queria que vocês desenhassem comigo no caderno, no material de vocês. Esse o E aditivo, aliás, as conjunções aditivas terão o uso proibido. Eu vou colocar aqui E, vírgula, proibida. Lembre sempre, a vírgula no E é proibida, é a regra. Só que eu vou citar aqui 3 exceções em que eu vou ter a possibilidade de colocar vírgulas. Relembrando, qual é a regra do E? Me diz. Vírgula proibida. A regra me diz que antes do E não posso pôr vírgulas. Só que tem 3 exceções. Quando esse E for ligar sujeitos distintos, sempre que ele ligar sujeitos distintos, diferentes, a vírgula será, para alguns autores, obrigatória, para alguns aconselhável, mas vai ter a vírgula lá. Eu digo o seguinte, olha: João comprou e Rodrigo roubou. Nessa frase, quem foi que comprou? Me diz, quem foi que comprou? João. E quem foi que roubou? Nesse caso, o E está ligando 2 orações, 2 verbos, e que esses 2 verbos possuem sujeitos o que, candidato? Distintos, diferentes. A vírgula vai entrar aqui, mesmo sendo proibido no E. Essa é a minha primeira exceção. Sempre que o E ligar sujeitos diferentes, vírgula possível, sim. É uma oração coordenada aditiva. Vamos dar uma olhadinha na primeira frase. Oi? Aí ficaria roubaram, aí vírgula proibida. Sempre que o E ligar palavras é proibido, aí você não vai ver nada, é proibido. Só em orações que tem essa putaria aqui. Ok? Vamos à próxima exceção. O E ligando elementos adversativos ou opositivos, é a mesma coisa. Sempre que o E
estiver ligando ideias com sentidos de oposição, a vírgula será bem-vinda nesse caso. Posso dizer o seguinte, ó. Comi e não gostei. Quem foi que comeu? Eu. Quem foi que não gostou? Eu. O sujeito é o mesmo. Só que eu vou ter uma vírgula aqui por qual razão? Me diz. Por que eu vou ter vírgula aqui? Comer e não gostar é um contraste, é uma oposição, não é? Seria equivalente esse ao mas, não é? Comi, mas não gostei. A vírgula entra aqui por conta da oposição. E a terceira vírgula é polissíndeto ou repetido. Eu vou colocar assim, repetido. Sempre que o E estiver em repetição em uma frase, geralmente é em poemas que isso acontece, posso dizer, ó, comi e caguei e me lavei e caguei de novo. Penso fininho. Ei, qual foi? Cheque expresso. Olha, comi e caguei e me lavei e me caguei. Por que você está pondo esse monte de vírgula antes do E? Vai, gente, por quê? Porque o E está repetido. Evanildo Bechara chama isso de reiteração. Você não precisa saber desse nome. E repetido. Polissíndeto quer dizer muito síndeto, repetição. Professor, tirando esses três casos, a vírgula vai ser proibida? Vai, é somente nesses três. Aí entra a regra. Foi? Aí entra na regra. Vamos dar uma olhadinha no material de vocês, que eu tenho aí a número 5, né? Maria dormiu e José saiu para o trabalho. Por que tem vírgula antes desse E? Maria dormiu. Quem foi que dormiu? Dois Sujeitos diferentes, né? Maria dormiu e quem foi que saiu? José. Coloca aí na frente, sujeito distinto. Maria dormiu e acordou em seguida. Tem vírgula? É uma simples adição. Não tem para que eu ter vírgula aí. Maria dormiu e nunca mais acordou. Ela fez o quê? Morreu. É um contraste, gente, é uma oposição. Não deveria ser normal a pessoa dormir e não acordar mais. Quantas caixas aí de Zolpidem, hein? O Ando tem quantas? Tem 30, né? Foi dormir, foi dormir, quando acordou, estava morto, professor. Aí todo mundo começou. dormiu e acordou. Essa frase aqui, Maria dormiu, acordou, ela tem mais sentido. Porque dormiu e acordou. Não, uma pessoa. É normal você dormir e acordar, filho. Não é adversativo. Para ser adversativo seria uma coisa contrastante. É uma coisa. É o que se espera de uma pessoa que dorme acordar. É aditiva. A outra que é um contraste, Maria dormir e nunca mais acordar, que não é natural. Na quarentena, Maria comia e dormia, estudava e corria. O que é isso, gente? Polissíndeto. 5.1, rapidinho. Não só Paulo, como também sua irmã veio. Calma, boy. Ricardo não só sabia, mas também revelou. Grifa as expressões aí, gente. Não só, como também, pode grifar. São expressões aditivas. Recomenda-se que você não usa nas expressões porque é teor aditivo. Todo termo que seja aditivo não é aconselhável que você use vírgula. Então, ó, não só, como também, não só, mas também. A orientação é que você não use vírgula em correlatos. Conjunções alternativas, adversativas, explicativas e conclusivas se deve usar. Gente, vocês estão lembrados da aula de orações coordenadas?
aditiva, adversativa. Sempre que você vir essas conjunções, a vírgula se torna obrigatória. Veja a letra número 1 aí. Ou estuda ou brinca, conjunção alternativa. Vou de qualquer jeito, quer chova, quer faça sol, quer, alternativa, ou alternativa, mas adversativa, porém adversativa. O que é que eu estou dizendo para vocês? Todas orações coordenadas, tirando as aditivas, seja ela conclusiva, agora você tem que conhecer os conectores. Portanto, é conclusivo, porque é explicativo. Todas essas conjunções vão pedir uma vírgula porque se trata de orações coordenadas. Número 7 é a queridinha da CESP, a número 7. Nós temos aí um termo quando ele isola uma oração adjetiva. Como é que eu vou fazer isso? Vocês estão lembrados daquele que com valor de o qual? Estão lembrados? É o pronome relativo, não é? Façamos aqui comigo, olha. Ana, que saiu, voltou. Verifica o tipo desse que para o tio, vai. Ana, a qual saiu, voltou. Bota a máscara, boy. Ana, que saiu, voltou. Dá para trocar por a qual, gente? Dá. Portanto, aqui eu tenho um pronome relativo. É bom que você tenha consciência que todo pronome relativo inicia uma adjetiva. Sim? Então, Ana, a qual saiu, voltou. Se é um pronome relativo, vai iniciar uma oração subordinada adjetiva, se tem vírgula, explicativa. Se eu puser um par de vírgula aqui, ele vai estar marcando uma oração adjetiva explicativa. A banca pode pedir isso aqui de diversas maneiras. Vamos explicar de novo. Por que você está pondo um par de vírgulas aqui? Porque é um pronome relativo. Prova para mim que aqui é um pronome relativo, vai. Ana, a qual saiu. Se é um pronome relativo, vai iniciar uma oração subordinada, adjetiva, se tem vírgula, explicativa. O par de vírgulas é que isolam a oração adjetiva. Essas vírgulas são obrigatórias? Não. Eu posso retirá-las, mas se eu retirá-las, ela deixa de ser explicativa e vira o quê? Restritiva. Então, se a banca perguntar, eu posso tirar a vírgula antes do quê? Preservando a correção? Ou tirar as duas ou não tira nenhuma? Posso trocar o par de vírgula por um par de travessões? Posso. Par de parêntese? Posso. Não. Cochete não, a putaria aí. Macanai não. Veja na número 7 aí. Justifica por que tem um par de vírgulas aí. O professor que tinha o sonho de ser escritor começou a escrever. Vê se esse aqui é um pronome relativo, vai. O professor, o qual. Dá para trocar por o qual? Bote aí, PR, pronome relativo. Se é um pronome relativo, vai iniciar uma oração que, gente? Explicativa. Posso tirar a vírgula antes do quê? Posso? Tem que tirar o par de vírgulas, não somente uma. Vai lá do outro lado. A Itália, que é um dos principais países da Europa, vê se esse aqui é um pronome relativo, vai. A Itália, a qual, dá certo? Dá não? Dá. A Itália, a qual é um dos países principais da Europa. Então, posso tirar a vírgula antes desse quê? Posso tirar as duas? Sim. Posso. Vamos dar uma olhadinha nessa questão da IADES, que diz o seguinte, olha. O primeiro foi a adoção de políticas restritivas de gasto. A qual, né? Foi a adoção de políticas, na verdade é políticas. Políticas restritivas de gastos,
As quais passaram a dominar. Dá para trocar por as quais? Dá. Agora me diz, por que tem uma vírgula antes? Primeiro, é explicativo, não é? É uma oração explicativa, não é? Me diz aí qual é o gabarito. Tirei de C e D. Gente, deixa eu só te explicar aqui uma coisa. Ó, só tem uma vírgula aí porque está no final da frase. Veja, olha. Que passaram a dominar a agenda da maioria... Ai não, pode vir, né? Que passaram a dominar a agenda da maioria dos países. Só que, em especial, os do envolvimento é uma expressão adverbial. Pensa comigo na dificuldade dessa prova. Vamos lá. Se eu tirar a vírgula antes, vou ter que tirar depois. Tirei. Vamos tirar de antes do quê? Tirei antes do quê? Aí eu tenho que tirar do outro porque fecharia a oração, sim? Sim. Mas o que é que se segue depois? É uma expressão adverbial que está no final. Eu posso botar uma vírgula na oração no advérbio que está no fim da frase? Posso. Ou seja, se eu tirar só a primeira, vai estar errado? Não. Sabe por quê? Porque a segunda vírgula vai ter uma outra razão para ter vai ter a colocação. Vai ser o adjunto adverbial. Aí perguntou, é explicativo? É. A vírgula pode ser suprimida? Pode. Mas qual é a diferença da A para B? Ah, deve ser isso a questão. Explicativo. E a vírgula pode ser suprimida? Pode. Sendo facultativa a supressão da vírgula, é letra A, né? O gabarito foi dado como A. Mas se ele tirar assim, como ele falou, se ele tirar assim, não vai ficar restritivo? Porque se tirar não vai ficar restritivo. Porque a vírgula não é obrigatória. Não, mas a restrição é sem vírgula. É sem vírgula. Agora veja só como está dizendo. Explicativo e a vírgula pode ser suprimida. Não está dizendo que continuaria sendo explicativo na retirada da vírgula. Mas eu não vi diferença da A para B, não. Se a vírgula pode ser suprimida, ela é facultativa. Com certeza. Eu marquei A porque foi a primeira que me veio à cabeça aí. Merece recurso essa questão. A da E, né? A E tá muito boa também. Anula. Mas não anulou não, viu? Letra A, o gabarito da banca. Tem que ver, porque eu vi aqui como é 2023, eu vi o gabarito preliminar. É. A gente estuda, aí vem uma com brincadeira, né? Isso não é. Ela construiu isso correto? Foi? Não anulou? É questão que eu tava perdendo isso aí, né? Trabalhar. Pois meu filho não ia eleger não, porque o tanto de analfabeto que tem aí, né? E voltam. Gente, voltando aqui. Número 8. Isolar a oração intercalada e expressões de natureza explicativa. Gente, o que é, deixa eu te dizer o que é uma oração intercalada segundo a regra de vírgula. É aquele tipo de oração que não faz parte de uma frase corrente. Tipo o seguinte, deixa eu pensar o seguinte, Maria falou mal de você. É uma frase comum, certa, ligeira. Maria falou mal de você. Aí eu vou mudar essa frase. Maria, como é de costume, falou mal de você.
Essa oração, como é de costume, é uma frase que pertence à frase original? Não, é um termo totalmente dispensável e acessório. Ou seja, nós chamamos isso de oração intercalada. É uma oração que entra dentro de outra que não faz parte da frase. Vou te dar um outro exemplo aqui, ó. O rapaz, como se sabe, é ladrão. Essa frase, a expressão como se sabe, pode ser retirada sem nenhum problema na frase? É total, olha, ela não explica o termo anterior. É uma frase comentário, vou dizer isso. É uma frase comentário. Ela somente comenta e enche linguiça. Ela não explica, ela está só ali para preencher espaço. Continua. Os apóstolos também são dispensáveis. Mas isso aqui não está explicando nada. É uma frase, como se sabe, é só para encher linguiça. Prolixa. Portanto, esse par de vírgulas aqui estão isolando uma oração chamada de intercalada. É aquela oração prolixa, enchimento de linguiça. É uma frase totalmente, é uma frase comentário. Se você puder colocar aí, é uma definição bem boa. Oração comentário, frase comentário. Qual seria a explicação para diferenciar do apóstolo? Porque o apóstolo explica, ele dá uma explicação sobre o termo anterior. Aqui não diz nada. Não diz que rapaz é esse, é alto, se é baixo, se é rico, se é pobre, se é gordo, é magro. Agora não é fácil não, viu? Fazer essa diferença. Pode ser um termo ali. Não, porque ele está presente. Aí ele fica livre. Mas se está escrito, não é. O Brasil, como se sabe, é um país tropical. Grifa aí, como se sabe. É uma frase comentário? É, totalmente dispensável, ela não explica. É uma frase Galvão Bueno. Os homens, dizem os filósofos, valem pelo que cagam, ou pelo que fazem. Dizem os filósofos, outra oração intercalada. Do adjunto, a mesma regra, 2 vírgulas, par. Eu gosto muito do travessão, bicho, eu acho muito estilístico, dá um toque culto à frase. Vocês não escrevem, é bom que tenha discursiva para vocês. Prova de inglês, espanhol para você escolher entre uma e outra, não é? Volta o quê? Não, disseram que tinha pedindo o cartão de vacinação da 4ª série. Vocês ainda têm? Brincadeira, gente. Olha só aqui, ó. Vocês já viram essas expressões? Ou seja, já viram? Isto é, melhor dizendo. Vocês já viram essas expressões? Dizendo. Essas expressões são conhecidas como expressões explicativas, retificativas, de exceção. É só isso. São expressões explicativas. Eu digo o seguinte, olha, o Brasil, isto é, país tropical. Para que tu vai explicar o que é que o Brasil que é um país tropical? Mas todas essas expressões, se elas vierem no início da frase, vírgula, se vierem no meio, par de vírgulas, ou melhor. Ou seja, é mais estilístico se ela vier no meio da frase com vírgula e ponto e vírgula. Mas pode ser um par de vírgulas também. Isto é, ou seja, olha aí, o tio colocou para vocês aí, quais são, ó. Vamos ler com o tio, vai? Ou seja, isto é, quer dizer, vamos gente, oremos. Vale dizer, ou ainda, por exemplo, como se vê. Tá bom, tá bom.
Aí, ó, leia um livro todo, ou melhor, as partes indicadas com você. Todos querem uma oportunidade, inclusive você, e por aí vai. Isolar um aposto e vocativo. A gente já estudou isso aqui, vocês não tem para onde correr, e a gente falou que o aposto explica e o vocativo... Meu Deus, já esqueceram. O aposto explica e o vocativo chama. Fala. O aposto sempre vai explicar um termo anterior. É bom que você coloque aí que aposto não tem verbo. Coloque aí. Aposto não tem verbo. Você toma cuidado para não confundir com oração adjetiva, viu? Aposto não tem verbo. Preste atenção nessa frase aqui, ó. O rapaz, cantor famoso, morreu. Isso aqui é um aposto, não é? Aposto de quem? Rapaz, é só um aposto. Aposto explicativo, par de vírgulas, obrigatório. Obrigatório, não importa o tamanho. Agora, se eu fizesse o seguinte, ó. O rapaz que é cantor famoso morreu. Me diga, continua sendo um aposto aqui? Não pode ser chamado de aposto. Por quê? Porque tem verbo. Aí isso aqui vira o quê? Oração adjetiva. O que se tem vírgula? Explicativo. Lembre-se disso, que aposto não pode ter verbo. O que é que eu tenho agora? Vocativo. O que é um vocativo, gente? É um chamamento de uma frase. Eu posso dizer o seguinte, ó. Cão, me ajude. Como eu chamo os meus alunos do ensino médio? Peste, fiquem calados. E eu com sem voz aqui para falar com eles, pode derrubar a sala todinha. Tô nem aí, tô com atestado. Cão. Eu posso dizer, ó Senhor Deus dos desgraçados, rogai por nós. Não é os santos concurseiros. É isso. Gente, dá uma olhadinha aí, ó. Juazeiro do Norte, cidade satélite no interior do Ceará, desenvolveu-se muito. Cidade satélite no interior do Ceará é o aposto de quê? De Juazeiro. Meus amigos, sentem-se. Os meus amigos é o quê? Eu estou chamando por alguém? Estou. Isso aí é o quê? É um vocativo. Todo termo que evoque a presença de outro ser é um vocativo. Deus, me ajude. Meninos, lanche de graça. Gente, Sueli decretou mensalidade gratuita. É tipo isso. Não, aí é a interjeição. O vocativo é sempre com vírgula. O vocativo não permite a troca por travessões, viu? É só vírgula. É só vírgula, tá? Faz aí, gente, de 15 a 19. As vírgulas presentes no termo Andrew Bailey. No fragmento. Na última terça-feira, o presidente do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, isso é um aposto, né, gente? Letra C, certo? 16, da UPNET. Sua vez, vovô. Eu estou falando diretamente com ele. Sua vez, vovô, é um vocativo. Só não está perguntando isso não, né? Está perguntando onde é que tem um. Onde é que está? Olá, Jonas. Exatamente, letra C. Como, minha senhora, de quem é que é o saco? É claro que isso é um vocativo, né, gente? Minha senhora, estou falando diretamente com ela. 18. Sócrates, sabe o que acabo de ouvir? Estou me dirigindo diretamente ao Sócrates. O que é isso, gente? Vocativo.
FCC. Verifica se o emprego em um vocativo em... Não é B, não? Era uma vez um homem que estava pescando, Maria. Vocês não foram de B, não? Em qual? Em qual foi a outra que vocês marcaram? Ora. Um dia o homem e o peixinho passavam a margem do rio. Onde... Sim, ora é o nome de uma pessoa? Ora é uma expressão interjectiva. Ora. É uma expressão de repulsa, gente. É uma interjeição. Gente, a décima. Essa décima é a mais fácil de todas. A gente usa vírgula para separar local e data, né? Ó, Juazeiro do Norte, 20 de abril, local e data. Beleza? Tem aí Fortaleza, o quê? 1º de maio de 2021, separar local e data. Agora a 11, a regra que a gente tinha comentado, viu? Eu coloco uma vírgula para sinalizar a omissão de um verbo ou de outros termos na frase. Dá uma olhadinha aqui na frase que eu pus na lousa, gente, olha. Na minha frente, uma enorme fila. Essa vírgula aqui pode estar suprimindo, marcando a elipse de um verbo. É como se dissesse o seguinte: na minha frente há uma enorme fila. A vírgula pode estar marcando a elipse do verbo ou um adjunto adverbial de lugar. Não se sabe aqui qual é a razão dessa vírgula. Pode ser a supressão do verbo ou pode ser o adjunto adverbial deslocado. Passado? Sim. O que é que tem? Na minha frente, uma enorme fila. Essa vírgula aqui, na minha frente, não é um adjunto adverbial de lugar? Onde é que tem uma enorme fila? Na minha frente. Essa vírgula pode estar marcando o deslocamento desse adjunto, ou pode estar marcando a elipse de um verbo. A gente coloca também vírgula para marcar que uma coisa foi suprimida da frase. É a elipse. A elipse é quando eu retiro uma frase. Vamos explicar essa outra para você entender. Ó. Uns querem a guerra, outros querem a paz. Não está escrito porque não precisa, porque eu já botei o verbo aqui. Aí veja, uns querem a guerra, outros, me diz, querem a paz. O verbo querer foi suprimido aqui. Querem. E a vírgula marca justamente a omissão disso. Ele comprou pão. Eu, bolacha, porque apagou aqui. Bolacha. Por que tem essa vírgula aqui? Omitiu o verbo. É como se fosse, ele comprou pão, eu comprei bolacha. Ponho a vírgula e essa vírgula marca a elipse. O que quer dizer elipse? Omissão de um termo, exatamente. Sim. Mas isso acontece em tudo quando ele se omitir as vírgulas. Não entendi. Tem como não rir, não. Oxente, chamando de palhaço, olha ó. Formule sua pergunta. Quando o termo não aparece, toda vez que não aparecer, é sempre colocar dentro de vírgula ou não? Não. A elipse não é obrigatório você colocar, não. É a elipse de um verbo. A gente está falando da elipse de um verbo. Indica a elipse ou omissão de tempo. Oi? Só parece com verbo e advérbio, no caso, né? Advérbios? Não, verbo mesmo. Ó, o verbo haver, que é um verbo. Querem verbo, comprou verbo. Vamos ver uma frase, como é que isso aí cai numa prova. Olha, IBFC 2023. A presença da vírgula na passagem. Mas acontece que ela só tinha 12 anos.
Ele, né? Ela, um a mais. Ela, um a mais o quê? Tinha. Por que essa vírgula está aí? A omissão do verbo ter. Então, justifique-se. Qual é o gabarito? B. Indicar a omissão de um termo citado antes. Primeira questão da FCC. Verifica se o emprego da vírgula para separar vocativo em letra C, né, gente? A que vens, meu amigo? Tá fácil essa? Quem foi que acertou? Todo mundo, gente. 2. No excerto do segundo parágrafo do texto, disse Frank Hu. Quem é Frank Hu? Professor de nutrição e bababá. A vírgula está sendo usada por quê? Isola um aposto. Claro que é um aposto. Professor, é uma explicação sobre o Frank Hu. Acertaram? Botaram vocativo, não, né? É D, né? Isolar aposto. Terceira. Gente, eu acho que aí pode ser A ou D, não é não? Tá confuso não? Não. Eu fiquei pensando, o que é que quer dizer Santos? Olha, as vírgulas em ele, Santos, sentia-se vivo e desgradado. Eu posso dizer que o ele é o Santos, esclarecer, ou eu posso estar conversando com uma pessoa que se chama o quê? Santos. Ele, Santos, sentia-se vivo e desgarrado. Ou eu posso dizer que o ele é o Santos, que seria um aposto. Mas o gabarito da banca apontou letra A. Chamou isso de vocativo. Considerou que aí é a pessoa com quem ele está conversando. É claro que você voltaria ao texto para verificar. Eu não pus o texto aí, né? Alguém conseguiu acertar aí, letra A? Então, você está com... mas assim, mas ele está chamando alguém, né? Ele, Santos, é como se ele estivesse conversando com um Santos sobre outra pessoa. Agora, se tivesse realmente o texto, você voltaria ao texto e comprovaria. Em uma das despretensiosas conversas que tive com Isadora, me diz quem é Isadora? Fala, gente. Minha filha de 9 anos. Isso é o quê? É o aposto de Isadora, letra E. Tem que ter coragem, Miriam. Quem é Miriam? A pessoa com quem ele está falando. Portanto, eu tenho o que aí? Vocativo. Gente, preste atenção nessa expressão. Sem cinto de segurança, só existe um jeito de sair de um acidente em alta velocidade, pelo vidro da frente. Vocês viram aquele vídeo do homem que vem atrás de uma moto e o carro para na faixa de pedestre e ele capota por cima do vidro? Por conta do cachorro. Cachorro, filha da puta. Eu botei um vídeo no meu Instagram que é uma mulher que está pilotando uma moto, ela vai parar no sinal de trânsito, para, desequilibra da moto, cai e cai dentro de uma vala profunda. Gente, vai pro inferno se rir disso. Vai, né? Mas porque foi engraçado mesmo. Se fosse eu, não seria, né? Sexta, sem cinto de segurança. É uma expressão adverbial de condição. Olhe, sem cinto de segurança só existe um jeito de sair. Então eu tenho sim, letra B, expressão adverbial antecipada. Vocês acertaram? Não. Gente, de 6, pelo menos 3. Que é metade, né? Vou sim. Gente, na IBAD, olha só. Em que o nível do rio Acre, o qual corta a cidade, o qual corta, oração adjetiva,
o qual praticamente todos os anos. Outra. Então, letra B, orações adjetivas explicativas. Instituto Consulplan 2023. A vida das gentes nesse mundo, senhor Sabugo, é isso. É claro que aí eu tenho um vocativo. Igualmente aparece na letra D, quando ele se comunica com o leitor. Jovem leitor, outro vocativo. Nona, onde é que tem a supressão de um verbo? Letra B, muito bem. Minha terra é outra, minha gente não é esta, meu tempo é mais pausado, meus assuntos são mais humildes, minha fala é mais arrastada. B de bufa. 10. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a fabricação no Brasil de um novo produto medicinal à base da cannabis. Qual é? O canabidiol ease labis. É claro que isso aí esclarece que tipo de cannabis é. Portanto, eu tenho um aposto explicativo. É isso. Boa noite, gente.